desarmamento, quero dizer o seguinte: a política de segurança, ela é fundamental, como ele já próprio escorreu, para um país como o nosso, para qualquer país do mundo. Nós temos exemplos clássicos disso. Nós temos hoje o exemplo das forças de paz. É um case fantástico que o Brasil colheu um êxito maravilhoso e graças à indústria de segurança, que eu tenho a honra de poder ter servido alguns produtos para as forças de paz, é que o Brasil hoje conquistou um galhardão em termos de política de paz. O Brasil defendeu de maneira correta todas as tentações de matar o povo haitiano. Defendeu com materiais não letais, sem causar letalidade. Isso, a ONU tem uma gratidão enorme pela posição do Brasil, das nossas Forças Armadas. Eu quero dizer que também, nessa perspectiva de entender que a área de segurança é importante, a própria Lei Complementar 136, que foi aqui ontem falada, no seu artigo 16, dando poder de polícia às Forças Armadas. E que poder de polícia é esse se não tiver armamento de segurança? Se não tiver uma arma elétrica? Se não tiver um spray de pimenta? Não pode um fuzil fazer frente à população que as Forças Armadas precisam revistar, precisa entrar em suas casas. De maneira que eu acho tranquilamente defender essa parte de investimento na segurança e para completar os grandes adventos que o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, está para receber, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, já por si só basta para entender que o desenvolvimento de segurança é importantíssimo, que as regras são claras em termos de segurança. E, finalmente, sobre o problema de desarmamento, eu só quero dizer o seguinte: o povo brasileiro, consultado, já deu a resposta nessa questão. É isso que eu teria a dizer. Obrigado. Nós temos um conjunto amplo de outras questões. Eu vou apenas mencionar as pessoas que encaminharam essas perguntas, que serão depois, da mesma maneira, encaminhadas aos expositores: o Coronel Vasconcelos, Comandante Márcio Costa, o senhor Renato Itaker, o senhor Franco, Coronel Paiva, o senhor Reginaldo, Major Martins Mota, Tenente Coronel Franco Azevedo, senhor André Demétrio, Coronel Barros, Coronel Ávila e senhor Paulo Freire. Estão na sequência, na ordem que chegaram à mesa. Eu gostaria de agradecer aos nossos expositores. Havia 3 questões como eixo estruturante das suas exposições. Eles certamente, com muito êxito, comentaram, apresentaram a sua perspectiva, mas foram além o suficiente para provocar o nosso público a apresentar questões extremamente instigantes. Portanto, gostaria de agradecer em nome da organização deste encontro a participação do general Sinclair James Mayer, do professor Mauro Borges Lemos, do professor Dark Costa e do professor Carlos Aguiar, pela sua participação tão especial neste Encontro Nacional de Estudo Estratégico, e a todos, as senhoras e senhores do nosso público, os agradecimentos pela sua participação tão ativa. Muito obrigado. Vamos agora então fazer um breve intervalo. Estaremos retornando à nossa atividade pontualmente às 11h20. O coffee break está servido no ginásio, onde encontra-se também à disposição dos senhores as 2 publicações produzidas pela SAI.
desafios do Programa Espacial Brasileiro e desafios cibernéticos para a segurança e defesa cibernética. Então, às 11 horas e 20 minutos, estaremos reiniciando as atividades. Já? Fechando ele também? Tá fechado nele? Vou pra mesa então. Vamos então dar prosseguimento às atividades. Teremos agora o painel que tem como tema central a indústria de defesa brasileira no contexto internacional, mecanismos de compensação comercial, transferência de tecnologias e integração da base industrial de defesa na América do Sul e conquista de mercados externos. A exemplo do que sempre acontece, a regra nossa já é conhecida, perguntas por escrito podem ser encaminhadas à mesa a qualquer tempo e serão respondidas na medida que o tempo permitir, ao término de todas as intervenções. Vamos então convidar os participantes deste painel. Para moderá-lo, convidamos o senhor Raul Jungmann, ex-deputado federal e especialista em defesa. Participam deste painel como expositores o embaixador José Botafogo Gonçalves, vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O vice-almirante Carlos Afonso Pierantoni Gamboa, vice-presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. O ministro Afonso Álvaro Siqueira Carbonar, assessor especial para assuntos de defesa do Ministério das Relações Exteriores. Coronel Aviador Nilton Cícero Alves, diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial da Aeronáutica. Como já estamos um pouco adiantados na hora, pedimos especial atenção aos nossos painelistas que atenham-se ao tempo de 15 minutos que lhes foi destinado, para que possamos aproveitar o máximo possível o tempo das perguntas. Tem a palavra então o senhor Raul Jungmann. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando o terceiro painel desse nosso 11º Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, aqui nesse local histórico, primeira unidade de ensino superior do Brasil, Escola Naval. Nós temos hoje, nesse painel, como tema a indústria da defesa brasileira no contexto internacional, mecanismo de compensação comercial, tecnológica e industrial, transferência de tecnologias e integração da BID, Base Industrial de Defesa, na América do Sul e conquista de mercados externos. Teremos um tempo de 15 minutos para todos e qualquer um dos aqui participantes, lembrando que aplicaremos rigidamente o RDE, o RDE para os que são nossos verdes, tá certo? E também o RDA, tem direito a contraditório, corte marcial, direto. E nós temos aqui 3 questões que estão colocadas para os seus palestrantes e eu vou rapidamente enumerá-los. Primeiro, como o Brasil pode se preparar para utilizar os mecanismos de compensação comercial a fim de ampliar as capacidades tecnológicas da indústria nacional de defesa?
Segundo, que mecanismos poderiam ser implementados com vistas a contornar os obstáculos impostos por nações mais desenvolvidas tecnologicamente. Terceiro, poderia a política de comércio exterior brasileira ser um desses instrumentos? Terceiro, uma das ações previstas no plano de trabalho do Conselho de Defesa Sul-Americano é promover a integração da base industrial de defesa do subcontinente. Como alcançar tal meta e qual o papel do Brasil nesse contexto? Para abrir esta série de intervenções, um dos mais qualificados diplomatas, hoje na reserva, não remunerada, que é o embaixador José Botafogo Gonçalves Sobrinho, que é também vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Senhor embaixador, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores, por paciência de ouvir aqui em 15 minutos. As perguntas que são formuladas, para serem respondidas adequadamente, pressupõem um entendimento de questões prévias, que eu creio que ainda não foram claramente discutidas e resolvidas pelo conjunto da sociedade brasileira, pelo governo, pelas principais indústrias. Então eu vou me tomar a liberdade de, fugindo estritamente das três questões, levantar alguns pontos que eu considero importantes, prévios a dar a resposta adequada. E uma vez esses pontos discutidos, eu acredito que se possam posteriormente entrar mais em detalhes em relação a esses mecanismos de compensação comercial. O primeiro ponto, já que como diplomata eu vou trazer a minha experiência da carreira diplomática para enriquecer esse debate, espero, as minhas observações são mais de caráter também o impacto da defesa na vida diplomática e na história diplomática brasileira e no trabalho diplomático brasileiro daqui para frente, né? Falando evidentemente com liberdade e não refletindo nenhuma posição de governo, porque, como disse o Raul, eu estou na reserva não remunerada, que recebe a pensão, é claro, mas falo em nome próprio e não em nome do governo. A primeira observação, muito rapidamente, acho que todos concordamos em que o Brasil legitimamente aspira a uma posição como membro permanente do Conselho das Nações Unidas. Eu creio que esta questão não é controvertida. Há muitas controvérsias e muito debate sobre a maneira de chegar lá, e houve muitas críticas sobre como o governo brasileiro, o Itamaraty no passado, conduziu esse tema para poder reforçar a sua candidatura ao Conselho de Segurança. Mas a ideia de que o Brasil deve se representar no Conselho me parece que não é uma ideia controvertida. Eu sugiro que não seja, inclusive. O que sim não está muito claro ainda, e eu creio que essa é uma questão muito importante para o debate de indústria de defesa, é de saber como que o Brasil pensa que deva ser o seu papel no Conselho de Segurança no quadro internacional. Ele está lá representando a si mesmo, pela importância que ele tem própria, pela dimensão territorial, pela dimensão populacional, pela dimensão industrial, ou ele acredita que a sua participação é também fruto ou pode ser justificada pela representatividade que ele agrega ao Conselho de Segurança em termos de representação sul-americana ou latino-americana. Essa discussão, a meu juízo, ainda não ocorreu com suficiente profundidade e isso, naturalmente, tem consequências muito grandes, como qualquer um pode, raciocinando um pouquinho, ver no campo da política de defesa. Eu diria só, para não estender demais essa discussão, mencionar dois países centrais dentro da América Latina, na discussão seja de defesa, seja de representatividade no Conselho de Segurança, e que até hoje tem se manifestado
com maior ou menor ênfase, em geral com mais ênfase do que com menor ênfase, contrários à pretensão do Brasil no Conselho de Segurança, que é a Argentina e o México. Então, acho que essa é uma questão preliminar importante. Nós vamos conversar, discutir, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, a sociedade brasileira, apoia ou não o entendimento com a Argentina e com o México em relação a questões de defesa comum, para agregar a sua representatividade como futuramente membro do Conselho de Segurança, ou não, vamos agir como cavaleiros isolados. Então, eu creio que essa é uma questão que deve ficar sobre a mesa para que tenhamos uma posição mais clara daqui para frente. Muito bem. A segunda questão, que é de natureza histórica e um pouco geográfica, e que eu considero ainda muito importante também, é o seguinte: nós não temos tradição militar em relação a inimigos externos, a não ser no início da nossa formação da nacionalidade. Os inimigos externos, no século XVI, especialmente a França, que vinha aqui explorar o pau-brasil. Enfim, não vou repetir toda a história do Brasil, que todo mundo já sabe, mas nós não temos tradição de usar as armas como um instrumento para a defesa dos interesses nacionais, ou não incluímos na definição de interesses nacionais aqueles temas que nos obriguem a usar armas e a conduzir os exércitos. Isso não é uma questão de democracia e não democracia, porque nós temos grandes democracias, sobretudo a democracia norte-americana, que inspira a muitas formas políticas atuais e sempre inspirou. E nos Estados Unidos, a guerra é um instrumento permanente para a afirmação dos seus objetivos nacionais. Né? Os Estados Unidos estão sempre em guerra, depois da guerra interna como guerra externa. Né? A Europa sempre esteve envolvida em guerras contra terceiros, depois de superado o conflito das guerras entre si. A União Europeia, a antiga Comunidade Econômica Europeia, iniciou-se quando a Alemanha e a França decidiram que não iam mais guerrear entre si. Mas nada inibe nem a França, a Alemanha é um pouco diferente, porque foi derrotada na guerra, mas vamos para a Inglaterra, a estar sempre em permanente guerra com outros terceiros participantes, seja diretamente, seja sob forma de participação na OTAN. E é muito em função da sua herança colonialista. O Brasil não tem herança colonialista para administrar. Então, tudo isso também constitui uma espécie de vazio de precedentes históricos que eu acho que devem ser examinados para nós definirmos quais são os nossos objetivos de defesa. Terceiro ponto, que eu acho também muito importante chamar a atenção, que a tradição diplomática brasileira e a tradição do Itamaraty, mais do que isso, da nossa legislação, da própria Constituição, está na famosa questão de não interferência em assuntos internos dos outros países. Né? Esse conceito, independente ou não de defesa, mas ele terá repercussões na área da defesa, esse conceito também, eu creio que está hoje necessariamente em fase de revisão. Não que você deva abandonar o princípio de não interferência, mas a revisão está em o que se define por assuntos internos ou não. É muito diferente do que definíamos há 30, 40 anos atrás. Né? Meio ambiente é assunto interno ou não? Direitos humanos é assunto interno ou não? Tráfico de drogas, crime organizado, lavagem de dinheiro. Então, nós estamos diante de uma série de temas que, algumas décadas atrás, nós considerávamos como assuntos internos e, portanto, não tínhamos por que nos imiscuir. Né? E a tradição diplomática brasileira e de outros países sul-americanos era efetivamente, olha, deixa que resolver os problemas lá, eu não intervenho. Isso é muito difícil hoje, sobretudo, até mesmo dentro do Mercosul, como você sabe, inaugurou-se a questão da cláusula diplomática, que depois foi incorporada formalmente ao Tratado de Assunção, de maneira que uma ruptura diplomática num país não é mais um assunto interno do país. Os antecedentes que tivemos com o Paraguai
Cabo Nassar disse muito bem, funcionou assim. Então, o Paraguai estaria ameaçado de ser excluído do Mercosul se interrompesse a normalidade constitucional. Então, esse é um tema também que influirá certamente nos aspectos de defesa e que, por enquanto, não creio que estejam suficientemente equacionados. Outro aspecto, e aqui vamos chegar no ponto, uma questão mais importante, aliás, na último painel, essa questão da América do Sul foi perguntada ao Dark Costa, que é justamente qual é o papel que o Brasil pensa que deverá ter dentro da América do Sul. E nós falamos, o Brasil participa em ações de paz, sem dúvida alguma. Foi mencionado o Haiti, é um caso conhecido, mas nós temos intervenções em força de paz em outros países. Longe, talvez o mais perto tenha sido o Haiti. Mas há uma garantia de que nós não estaremos envolvidos em missões de paz, para não falar em coisas mais complicadas, junto dos nossos vizinhos, Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia. Então, essas questões da América do Sul são importantes, porque quando nós vamos chegar, e é o ponto, me resta 5 minutos, como nós vamos chegar ao ponto mais imediato, que é a estrutura de defesa nossa, a pergunta que eu faço é o seguinte: nós vamos desenvolver uma indústria de defesa não articulada, não combinada, não repartida com alguns vizinhos, começando pela Argentina. Não? Vamos ter uma política de produção industrial combinada com a Argentina, sim ou não? Com a Colômbia, sim ou não? Acho que muitas das perguntas que objetivamente foram postas aqui têm que ser respondidas após uma discussão da natureza do nosso entendimento com os nossos vizinhos mais próximos. No caso com a Argentina, me parece o mais importante, porque depois da Ata de Itaipú, depois que a Argentina, pela visão histórica de Sarney Alfonsín, deixou de ser o inimigo potencial brasileiro, os entendimentos são os mais completos, mais amplos possíveis entre os dois países, e muito particularmente na área de defesa, na área militar. Eu fui embaixador da Argentina, não posso testemunhar. O entendimento entre militares argentinos e brasileiros ainda é melhor do que entre os civis argentinos e brasileiros em vários campos. Então, por que não incorporar no planejamento industrial a potencialidade da Argentina? Isso vai implicar em muitas consequências em relação às perguntas que foram formuladas. Mas eu agregaria um elemento novo que novo não sei, mas só para ilustrar, que é a Colômbia. Dentro de poucos anos, a Colômbia será o segundo país PIB da América do Sul, depois do Brasil. Vai superar a Argentina. E a Colômbia tem uma base industrial importante, e a Colômbia foi, pelo menos antes da briga do Uribe com Chávez, o principal fornecedor de produtos industriais para a Venezuela. Agora há uma recomposição, depois que o Santos chegou ao governo e resolveu fazer uma paz, pelo menos momentânea, com as autoridades venezuelanas. Então a Colômbia também tem um papel industrial na América do Sul, e eu acho que isso vai ser importante para que definamos esses nossos aspectos. E no último ponto que me resta aqui, eu quero mencionar apenas o seguinte: a bacia amazônica, a região amazônica, é talvez o ponto onde todos os aspectos de defesa e dos vizinhos sul-americanos se encontram. A Amazônia não é Brasil, a Amazônia são 9 países, são os sul-americanos mais a Guiana, mais Suriname, mais a Guiana Francesa. Então, não vejo como você desconectar o problema da Amazônia, da administração, da segurança, da administração do tráfico de drogas, da administração do espaço aéreo, da administração da indústria nacional com a relação
ao Brasil com relação ao resto do mundo se você não tem uma discussão ampla com os vizinhos amazônicos. E a última palavra, que eu sei que estou correndo atrás do tempo, é o seguinte: com quem o Brasil deve se unir? Porque, como foi dito aqui pelo general Zemper na reunião anterior, não dá para fazer tudo sozinho. Então resta uma indagação: vamos ser sócios dos Estados Unidos, ou vamos ser sócios da Europa, ou vamos ser sócios da Rússia, ou vamos ser sócios da China no plano militar? Eu creio que essa discussão não foi completada aqui no Brasil ainda. Eu vou avançar com uma opinião puramente pessoal. Não? A despeito dos grandes convergências de interesses e até de vantagens tecnológicas que tem numa relação mais intensa com os Estados Unidos, que eu não excluo, eu acho que estrategicamente, inclusive pelo efeito que tudo isso tem na América do Sul, eu acho que é o principal palco da vida diplomática brasileira do século XXI, eu acho que um acordo estratégico com a Europa, em forma a ser definida, é aquele que talvez menos constrangimentos crie a diplomacia brasileira. Não sou anti-americano, muito antes pelo contrário, mas eu acho que é preciso friamente pensar para a indústria militar brasileira qual a alternativa, se é um acordo onde o componente tecnológico seja muito mais aprofundado e o industrial também. E esse acordo se faça com a Europa em vez de fazer com os Estados Unidos. Não é uma questão fácil.